inclinado. Hoje eu vou te ensinar como calcular tensões num plano inclinado. Hoje eu vou te ensinar a calcular as tensões em um plano que corta o eixo longitudinal da viga em um ângulo inclinado. Sim, inclinado. Não é 90 graus. Porque aí a gente já tá falando de uma seção transversal. Também não é 0 graus. Porque senão a gente já tá falando de uma seção longitudinal. Aqui o plano é inclinado. Mas vocês vão ver que é simples, então bora pra aula. E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te dar uma dica importantíssima para você não errar na prova. Aproveita, já dê seu like e se inscreva no canal. Opa, aqui é a Prof. Carol Grossi e vou te acompanhar ao longo da sua graduação nas matérias da Engenharia de Estruturas. O eixo longitudinal da estrutura é esse eixo que fica ao longo da maior dimensão. Um corte inclinado em relação a esse eixo seria mais ou menos assim. Quando a gente passa esse plano inclinado, ele faz um ângulo θ com a vertical. Ampliando esse problema, a gente teria mais ou menos isso. Essa nossa força P é essa força aqui de cima. Então, quando a gente expõe uma seção da nossa estrutura, a gente precisa indicar o esforço interno que está acontecendo ali naquela seção. Se você não viu o vídeo da semana passada, eu peço para que você vá lá ver esse vídeo para você entender essa questão do esforço interno na seção. Então, para a gente equilibrar, se eu tenho uma força P para a esquerda, eu vou precisar de uma força P para a direita. Aquele ângulo θ lá em cima, a gente consegue reconhecê-lo nessa posição. Bom, o que acontece aqui? Essa força P, ela não é nem tangente, nem perpendicular à seção. E esse que é o principal problema aqui do plano inclinado. Para a gente calcular a tensão normal, a gente precisa de uma força normal à seção. Para a gente calcular a tensão de cisalhamento, a gente precisa de uma força tangente à seção. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter que decompor essa força numa componente normal ao plano e numa componente perpendicular ao plano. Para a gente encontrar onde que esse θ ele se encontra aqui nesse problema, eu vou desenhar paralelas tanto ao plano inclinado quanto em relação a esse plano vertical, iniciando aqui nesse ponto onde está a força aplicada P. Então, observem que eu desenhei uma linha paralela a essa dimensão, outra linha paralela a essa vertical e uma linha paralela a essa inclinação. Então, se o ângulo θ ele está entre a inclinação e a vertical, o ângulo θ aqui também vai estar entre a inclinação e a vertical. Então, seria nesse ponto aqui, ó. Como entre essa vertical e essa horizontal eu tenho um ângulo de 90 graus, se eu chamei aqui de θ, eu vou chamar aqui de alfa. E θ mais alfa vai dar 90 graus. A mesma coisa vai acontecer entre essa direção e essa direção. Alfa mais algum ângulo aqui também vai ser 90 graus, e a gente sabe que esse ângulo tem que ser θ. Então, agora, eu posso decompor a minha força P em uma direção perpendicular ao plano, que eu vou chamar de F, e em uma direção tangente ao plano, que eu vou chamar de V. F e V são componentes da minha força P. Então, eu consigo associá-las à força P através do seno e o cosseno desses ângulos. Eu vou escolher o ângulo θ. Então, como a força F está juntinho do ângulo θ, F vai ser igual a P cosseno θ. Sobra para V ser igual a P seno θ.
Agora sim, eu tenho uma força perpendicular à seção que eu quero considerar e eu tenho uma força tangente à seção que eu quero considerar. Também na aula passada, a gente viu como que a gente calcula tensão normal média e tensão de cisalhamento média. Vai lá para você conferir. A tensão normal média é o valor da força dividido pela área que ela está atuando. A tensão de cisalhamento média é o valor da força dividido pela área que ela está atuando. Sendo que essa força V aqui é tangente ao plano e essa força F aqui é perpendicular ao plano. No nosso caso, qual que é a área de atuação da força F e da força V? É essa área aqui, ó, que eu tô achurando para vocês de laranja. Então, a gente vai precisar agora calcular qual que é esta área. Então, a base da nossa estrutura eu vou chamar de B e a altura eu vou chamar de H. Essa altura ela é a mesma em qualquer ponto, já que a gente tem uma estrutura prismática. Então, essa é a nossa altura H. Agora, a gente vai fazer um triângulo para a gente conseguir achar qual que é a área desse plano inclinado. Bom, então esse triângulo aqui, eu aumentei ele aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Então, o que a gente pode fazer utilizando esse triângulo, que é um triângulo retângulo, com esse ângulo θ? Qual que é o cosseno desse ângulo θ? Cosseno de θ é igual cateto adjacente dividido pela hipotenusa. No nosso caso, o cateto adjacente vale H e a hipotenusa vale H'. Mas quem que eu quero achar? Eu quero achar H', que é a medida deste lado aqui desse plano inclinado. Observem, esse plano inclinado é esse plano inclinado dado um zoom. H' é igual a H dividido pelo cosseno de θ. Bom, professora, mas a gente não está interessado na altura, a gente está interessado na área. Mas essa base B, ela não altera, né? Ela é a mesma se eu estou pegando aqui, se eu estou pegando aqui ou se eu estou pegando no meu plano. Então, qual que vai ser a área do nosso plano inclinado? Vai ser H' vezes B. Então, vamos escrever aqui. Essa área eu vou chamar de área A'. Então, A' vai ser igual a H' vezes B, que é igual a H vezes B sobre cosseno θ. Mas quem que é H vezes B? Se a gente reparar aqui, ó, a altura H vezes a base B é essa área aqui, que seria a nossa área caso a gente tivesse passado uma seção transversal. Então, essa área A é H vezes B. Então, eu posso chamar isso aqui de A sobre cosseno θ. Bom, então, dando uma clareada aqui no desenho, o que a gente tem? Que a força F, que é a força perpendicular à área A', ela é P cosseno θ. E a força V, que é a força tangente à área A', ela é P seno θ. Então, como que a gente vai calcular a tensão média nessa área? Eu tenho que pegar o valor da força perpendicular dividido pela área. Então, aqui é A'. A mesma coisa para a tensão de cisalhamento média. Vai ser V, que é a força tangente, dividido por A'. Mas a gente descobriu qual que é a relação entre a área A, que geralmente é a área que a gente conhece, né? A área da seção transversal, são as dimensões da nossa estrutura, altura e base. A gente descobriu uma relação entre A e A'. Então, essa relação fala para mim que a linha é igual à área A dividido pelo cosseno θ. Então, agora a gente pode substituir os nossos valores aqui na fórmula. Como eu tenho uma divisão e aqui embaixo eu tenho uma fração, eu passo ela para lá multiplicando. Então, aqui eu vou ter P cosseno θ vezes cosseno θ dividido por A. E aqui na tensão média, eu vou ter a força V
dividido pela área à linha. Então, isso aqui vai ser igual Então, qual que é a principal questão desse problema? É vocês encontrarem qual é a força que realmente está perpendicular ao plano que vocês querem calcular a tensão, qual que é a força que está realmente tangente ao plano onde vocês querem calcular a tensão e encontrar essa relação aqui, né, entre a área do plano que vocês querem calcular a tensão e a área da seção transversal A, que vai ser a área que vocês vão ter os dados. Lembra daquela dica que eu falei para você que eu ia te dar? Agora é a hora dela. O que a gente precisa tomar muito cuidado aqui? Não basta simplesmente chegar e aplicar essas fórmulas de qualquer maneira, porque dependendo da situação, o exercício ele pode te dar um ângulo diferente desse ângulo θ. Então, por exemplo, ele poderia te dar este ângulo aqui. Com esse ângulo alfa, as coisas mudam de perspectiva. Agora vocês têm que achar onde esse alfa ele está aqui para decompor a força P. Como a gente sabe que alfa mais θ tem que ser 90 graus, porque aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu sei que se aqui é θ e esse ângulo mais esse espaço também é 90 graus, eu obrigatoriamente tenho que esse ângulo aqui é alfa. Se eu utilizar o ângulo alfa, a força V é igual a P cosseno alfa. E a força F é igual a P seno alfa. Além disso, como que vai ficar a minha relação aqui agora de H e H'? Eu vou ter que o seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o nosso H', que é o que a gente está buscando, vai ser igual a H dividido pelo seno de alfa. Quando eu multiplicar isso aqui por B, eu vou encontrar A sobre seno alfa. O meu A', ele vai ser A sobre seno alfa. Agora, vocês vão ter que substituir essas fórmulas em azul para encontrar a tensão normal média e a tensão de cisalhamento média. Então, gente, muito cuidado nesse problema. Não é decorar essas duas fórmulas e aplicar, é entender qual o ângulo que o problema me deu de corte da minha seção, encontrar qual que é a área dessa seção, a linha, de acordo com o triângulo, que a gente pega aqui, ó, a altura H e a altura H'. Então, vocês vão ter que ver se vocês têm que usar alfa ou θ. E aqui também na decomposição da força P. Cuidado ao aplicarem essa fórmula decorada, só substituindo os valores do ângulo que o problema te dá, porque ele pode estar te dando um ângulo que não vai encaixar com essa fórmula aqui que a gente desenvolveu. A principal dica para vocês é: não decorem fórmula. A gente tem que entender a aplicação que eu fiz com vocês ao longo do vídeo. Então, para um problema desse, de cálculo de tensões em um plano inclinado, o que a gente vai precisar saber? Qual que é a força interna P, que a gente vai precisar decompor na força F e na força V? Qual que é a área da seção transversal? Então, reparem, agora eu não tenho mais a área linha, eu substituí pela área da seção transversal, que vai ser o que vai ser dado para vocês no problema. E o ângulo de corte. Se o ângulo que eles te derem for esse ângulo θ da vertical com o plano de corte, vocês podem usar essa fórmula. Se o problema te der o ângulo entre a horizontal e o plano de corte, tomem cuidado, vocês vão ter que substituir agora esses valores nessas duas fórmulas. Muito obrigada por ter assistido até aqui e eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma maneira. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever para que você não perca nada. Toda terça-feira a gente coloca um vídeo novo aqui no canal. Compartilhe com seus amigos também. Por hoje é só. Um beijo, fiquem com Deus e até mais!